Glória a Deus, aleluia. Faço minhas palavras da nossa irmã Eliane. A Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória. Eu não conhecia esse Jesus, mas aprove a Ele, aos 16 anos de idade, marcar o encontro comigo. E eu sou muito feliz desde que Ele entrou na minha vida. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada mulher que Deus tem trazido a este lugar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Osiel, missionária Derian, sua esposa. Estou feliz, irmã Derian, por podê-los atender. Fazia um bocado de vez que eu dizia não, porque não podia, né? Mas aprove a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha amiga Madali. Para mim foi um presente chegar aqui e encontrar a Madali, nosso irmão Edson, Elian, pastor Josué, Miriam, seu esposo, aleluia. É uma alegria sempre. Eu estava pensando uma coisa quando o pastor Osiel falou. Hoje aqui em todos os aspectos é encontro de vaso, né? É vaso na nave, é vaso no púlpito, é vaso para ali, é vaso para colar, né? Então eu louvo a Deus pela vida de cada homem, cada mulher de Deus que Deus tem levantado para fazer a sua obra. E digo aos irmãos, orem pelos itinerantes, porque a renúncia de itinerante é grande. O senhor sabe disso, né, pastor? O senhor sabe disso. E orem pelos itinerantes, para Deus continuar dando força e graça, porque a estrada muitas vezes consome, né? Mas quando a gente chega aqui, que vê um batalhão de mulher desse, né? E elas são carinhosas, viu? A gente abriu a porta do quarto. Eu fiz até um videozinho filmando lá, como dizia minha mãe, a presepada delas, né? Deixaram lá no quarto uma coisa linda, buquê de flores, um mimo. Então eu sei que em cada gesto desse existe carinho, existe esforço. Quero louvar a Deus pela vida da irmã que foi nos buscar. O nome dela ainda não aprendi direito, a irmã Daglê. Cadê ela? Tá ali, ó. Ela se aperreou no aeroporto, mas ficou aperreada porque perdeu o ticket. E eu não sei o que é isso. Eu organizava festa também, viu? Eu sei o que é isso. A gente faz tudo cronometrado, mas não tem como. Até porque se sair tudo direitinho demais, não tem nem graça. A graça é depois a gente achar a graça dos nossos micos, né, pastor? Né? Amém, irmãos? Amados de Deus, já foi falado muita coisa aí, né? E uma das coisas que foi falado é que, pela misericórdia de Deus, eu sou escritora. Não sou porque tenho capacidade de ser, eu sou porque Ele quis fazer. E quando Ele quer, Ele bota até quem não é para ser, né? E foi uma promessa que Deus me fez em um trabalho na cidade de Parnamirim, alguns anos atrás. O Senhor disse que ia me levar pelo caminho da escrita. E eu não queria escrever nada, até porque o meu tempo é muito pouco. Até que um dia eu recebi a ligação da editora dizendo: a gente tem assistido alguns vídeos da senhora no YouTube e é do interesse da editora lançar suas mensagens em livros. E foi aí onde nasceu o nosso primeiro livro, Vencendo a Tristeza. Esse livro aqui, para a glória de Deus, já tem ajudado muita gente, homens e mulheres, até porque a tristeza é um sentimento que ela não escolhe sexo, ela não escolhe idade, ela não escolhe conhecimento intelectual, ela é abrangente, ela abrange muitas vidas. Então, Vencendo a Tristeza trata da história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia que com uma semana de casada ganhou uma rival mais nova, mais bonita e mais amada. O segundo livro é esse aqui, Intercessão, um clamor necessário. No dia que eu defendi a minha monografia de bacharelado, o meu professor, que era o professor David do Instituto Betel, ele disse: a senhora tem na mão um livro, qualquer tempo que a senhora quiser, a senhora é só publicar. E aí, depois que veio Vencendo a Tristeza, veio também Intercessão, um clamor necessário. A gente traz um apanhado sobre a importância de interceder. Você já parou para pensar por que é que reis, sacerdotes, profetas,
todos eles foram estimulados. A Bíblia mostra, nenhum deles deixou de interceder, nenhum deles deixou de orar. Por que é que a intercessão é tão importante na vida desses homens, desde o Antigo Testamento? Então, esse livro é um verdadeiro biotônico fontoura para quem precisa ter uma vida melhor de oração. Amém, irmãos? Esse aqui é o nosso terceiro livro, ele foi lançado agora, Desafios do Chamado. Esse livro ele tem 4 capítulos. O primeiro capítulo eu falo sobre o chamado de Abraão, falo também sobre o chamado de Moisés, sobre o chamado de Samuel, que para mim é um dos chamados belíssimos na Bíblia, porque pense, você exercer o seu chamado, e depois quando você vai pendurar a chuteira, entregar o crachá, você reunir todo Israel, como ele reuniu diante do rei. A Bíblia diz que ele estava diante do ungido, que era Saul já. Reunir todo Israel e dizer: se levanta aqui, a quem eu tenho defraudado, a quem eu tenho enganado. Em outras palavras, onde foi que eu andei com um procedimento feio? Você fazer isso quando você termina a sua carreira, isso para mim tem um peso enorme, né? Então, o 4º capítulo desse livro, muitas pessoas, muitas mulheres me perguntavam assim: irmã Aparecida, como foi que tudo começou? Como foi que a senhora entendeu que Deus estava chamando a senhora? Até porque o povo pensa que a gente começou agora e que era no aeroporto, não viu a gente andando em lombo de animal, não viu a gente andando de bicicleta, não viu a gente andando em carro de boi, não viu a gente andando em carro de bode. Não sei o senhor, mas eu já andei em carro de boi e carro de bode. Então, o bom desse capítulo, o 4º capítulo, eu falo um pouco sobre o meu chamado. Amém, irmãs? Porque eu entendo que é bom quando a gente revela um pouco do que aconteceu com a gente, porque as pessoas se identificam. E a gente tem que tirar essa áurea de intocáveis, que isso só nos atrapalha. A gente tem que mostrar o quanto a gente tem de humano, de fraco, de dependente. Porque quando a gente fala e prega isso, quem está lá no banco, que às vezes o inimigo está acusando ele, porque ele é humano, ele é fraco e ele queria melhorar, às vezes ele se identifica. Sim ou não? Se identifica. E muitas vezes o fato da gente não abrir esse leque para que o povo entenda, gera no coração do povo de que pastor, pregador, cantor, é super homem, é super mulher, é super crente. Não. Não foi, a gente tem vontade de dar uns cocorotos nos. Tem ou não tem, pastor? A gente não dá porque a gente é crente, é íntimos do Pai, né? Mas se não, só o Pai contempla as vontades que dá, da gente dar umas voadoras, né, pastor? É porque Jesus segura. Jesus é Jesus. E depois que você tem o Espírito Santo, meu filho, ele puxa um freio que nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. Você fica ali, não é assim? Então esse livro eu trato no 4º capítulo do meu chamado. Esse livro também, em cada final de capítulo, eu tive a preocupação de escrever um quadro chamado Aconteceu Comigo. O que é o quadro Aconteceu Comigo? É alguns momentos de testemunho que a gente viveu ao longo da jornada. Desde ser esquecido em aeroporto, passar a noite todinha sentada. Pastor esqueceu, o bichinho não esqueceu de ruim não, o bicho esqueceu de cansaço, né? Então algumas coisas a gente abriu um leque e contou. para quê? Para que quem está sendo chamado não pense que isso é só um mar de rosa, não. Que tem hora que a gente diz assim: Jesus, me deixa no meu canto, não é assim? Mande outro, o negócio está muito difícil, mande outro, né? Estão querendo curtir com minha cara, mande outro, né? Aí quando a gente conta isso aqui, é para estimular quem Deus está levantando, para ele entender que chamado é desafio. Ou você abraça ou não abraça, viu? Amém, irmãos? Dito isto, vamos para a palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo de número 27. A começar do versículo de número 21, nós vamos ler até o 25, que diz assim: havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta,
e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Versículo 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Quantos podem dar glória a Deus? Uma passagem bem conhecida no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, em alto mar, indo para ser apresentado a César. Diante de todo aquele trajeto, ele havia apelado para César e para César foi enviado. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que em meio àquela tempestade, capítulo 28, vocês vão ver que ele vai dar lá na ilha de Malta, também chamado de ilha de Melita. Diante de toda essa tempestade, havia um homem naquela embarcação que se enquadra bem na temática da festa de vocês. Porque na verdade, o que é ser íntimo? Ser íntimo é ter um relacionamento de intimidade. A palavra intimidade é uma palavra de origem latina que significa íntimos, e ela no seu pormenor que significa mais, o mais interior ou o mais profundo. Sempre que você ouvir a palavra íntimo, ela vai estar atrelada a relacionamento. E nós estamos encontrando no texto um homem que mostra diante de uma tempestade que não é apenas apóstolo, não é apenas um prisioneiro, mas que ele é um homem íntimo de Deus. Aleluia. O texto é um texto bem curioso, porque na verdade você ser íntimo quando vai tudo bem não é desafiador. Mas nós estamos vendo alguém relatando uma experiência em meio a uma tempestade. E deixa eu dizer uma coisa: tempestades são termômetros. Termômetros para provar a fé. Termômetros para provar a constância. Termômetros para provar a sua postura. E nós encontramos nesse texto um crente íntimo de Deus. E você pode me perguntar: irmã Aparecida, e o que acontece? Qual é o perfil de um crente íntimo? O perfil de um crente íntimo é um perfil muito amplo, porém eu quero destacar algumas coisas de acordo com o texto e de acordo com o que o Espírito de Deus me direcionou. Aleluia. Crentes íntimos de Deus, em primeira mão, eles são desafiados a enfrentar oposições e perseguições. Eu vou repetir: crente íntimo de Deus, ele é desafiado a enfrentar oposição e perseguição. E aqui já vai uma lapada do céu. Se você é do tipo de crente que quando chega na igreja, uma pessoa não lhe saúda, o outro não lhe cumprimenta, o outro não lhe adula, você já fica bicudo, já fica duro, já fica cheio de não me toque, você está precisando exercer um pouco mais dessa intimidade. Aleluia. A Bíblia nos mostra, aleluia, que Paulo estava sendo mandado a César. Mesmo todos ali que fizeram parte de uma pequena defesa que Paulo fez em seu favor, mesmo todos sabendo da inocência diante das acusações daquele homem, mas ele estava indo ser apresentado a César. Nós vamos encontrar no capítulo anterior, capítulo 26, o versículo 31, o comentário do rei Agripa, do governador Festo e o comentário também de Berenice,
E eles, quando saíram, depois daquela defesa de Paulo, o comentário dele diz o texto, versículo 31: e apartando-se eles dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte e nem digno de prisões. Eles sabiam que Paulo estava ali, mas que não havia nada que o imputasse para ser digno nem de prisão e muito menos de morte. Mas mesmo assim, ele estava ali. Não foi a palavra de uma plateia que não conhecia das leis, foi palavra do rei Agripa, do governador e de Berenice. Aleluia, glória a Deus. Crentes íntimos de Deus, eles são açoitados por ventos fortes. Aleluia. A Bíblia diz que durante aquela viagem, mais lá na frente, versículo de número 14 e 15 diz: mas não muito depois, deu-se ali um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo já um navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, deixamos ir à toa. Ou seja, o barco fica à deriva. Crentes íntimos de Deus, eles são açoitados por ventos fortes. E deixa eu abrir um parênteses, porque quando eu abro o parênteses, Deus fala com alguém específico. Tem hora que a gente está vivendo uma calmaria e a gente nem sabe, a gente nem sonha, a gente nem percebe, mas o inferno já está preparando a tempestade, já está preparando o Euroaquilão, porque a vontade do inferno é dar na embarcação, é matar todo mundo, é acabar. Mas nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer: Deus vai se levantar no meio da tua parentela, no meio da tua casa, e vai repreender o vento, vai acalmar a tempestade e vai mostrar naquele lugar que Ele é o Senhor da bonança. Que a sérvia. Tem hora que a gente não tem ideia do que é que o inferno está preparando. E digo mais: quanto maior a patente do soldado, mais forte é o calibre da arma. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade. Quanto maior a patente do soldado, maior é o calibre da arma. E nesta noite, Deus me mostra uma arma calibrosa de cano duplo e grosso, apontada para derribar. Mas eu declaro em nome de Jesus, há uma mão poderosa aí de riparrecafacé derraço o pieca. Feche a brecha, porque o inferno não está brincando de inferno, mas nós também não estamos brincando de ser soldado do céu, não. Crentes íntimos de Deus, eles não são treinados em jardim de infância, não. Não é com historinha de tia, de filhinha, de lavar a mão, não. Crentes íntimos de Deus, eles são treinados no deserto, nos vales, nos Egitos, nas tempestades. O camarada está lá, nem sabe que Deus tem propósito com ele, mas de repente Deus pega ele, bota numa bigorna, trabalha aqui, trabalha ali, trabalha acolá. O que é isso, meu Deus? É tanta luta, é tanta prova. O que é isso? É Deus preparando o equipamento que Ele vai levantar na terra. Tem equipamento que Deus vai levantar na terra e está sendo trabalhado. Tu é equipamento que Deus está trabalhando e está moldando. Crentes íntimos de Deus são treinados em meio à tempestade. O apóstolo Paulo, no capítulo 27,
versículo 18 e 20, ele descreve um pouco, e ele diz assim: andando nós agitados por uma veemente tempestade. Diga comigo, a tempestade era veemente. Ora, só o nome tempestade já mostra que o negócio não é bom, ainda mais acoplado a palavra veemente. A coisa não era brincadeira não. Aleluia. Agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e não aparecendo, já havia muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Imagina o que é você estar num barco à deriva, 14 dias. A Bíblia diz que era no 14º dia. 14 dias é 2 semanas, minha filha. 2 semanas para você passar num cumbico apertado já é aterrorizante. Agora imagine você passar 2 semanas numa tempestade, numa arrumação daquela. Vai lá, vem cá, vai lá, morre, não morre, vive, não vive, vai, não vai, chega, não chega. E a Bíblia diz mais que eles não viam nem sol e nem estrela. A coisa era tão feia, o céu estava tão escuro que eles não sabiam nem se era dia nem se era noite. Porque o sol, ele faz a apresentação do dia, e as estrelas e a lua é quem apresenta a noite. Se a Bíblia está dizendo que eles não viam nem sol nem lua, não sabia nem de dia nem de noite. Crentes íntimos de Deus são treinados no meio da tempestade. Aí você está passando a tempestade, Satanás buzinando na sua cabeça, dizendo a você: vai morrer, daqui você não sai, daqui que você não passa. A partir de hoje, ganhe barra e diga para ele: me respeita, me respeita. Eu estou num treinamento. Isso aqui não é morte não, é treinamento. Eu estou sendo treinado, eu estou sendo treinada. Eu vou sair daqui PhD na luta, sabendo dar conselho, sabendo dar palestra, sabendo dar ânimo, sabendo dar graça e vigor por meio das minhas palavras a outros que também atravessarem estas tempestades. Oh, aleluia. Crentes íntimos de Deus, eles são suporte para outros que estão atravessando os mesmos problemas e as mesmas situações. O que eu acho interessante é que a tempestade não era só para o povo do navio não. Paulo estava, sim ou não? Você dá um conselho, um ânimo, estando de fora do problema é uma coisa, mas você está vivendo o problema também, aí é outra. Oh, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que já havendo muitos dias que não se comia, Paulo pôs-se de pé no meio deles e disse: era bom vocês terem me ouvido, era bom, era razoável vocês terem dado ouvidos ao que eu disse e não ter partido nem sequer de Creta. Mas já que vocês não ouviram, deixa eu dizer uma coisa: se anime. Oh, aleluia. Se anime, porque não vai se perder a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Mas aquele homem estava no mesmo barco, aquele homem estava na mesma situação. E por que é que ele tinha que dar ânimo aos outros 276 almas que estavam naquele navio? É porque crentes íntimos de Deus, mesmo eles estando no meio da tempestade, Deus dá a ele uma graça, uma capacidade, que ele atravessando os desertos dele, mas ele tem palavra para o deserto dos outros. Ele atravessando as lutas dele, mas ele tem palavra para a luta dos outros. Ele atravessando os desafios dele, mas ele tem palavra para os desafios dos outros. Aleluia. Estimular, orar, animar, liberar a palavra em meio ao caos. Você já teve que orar por alguém precisando de oração? Eu já.
Parece que é uma coisa. No dia que eu digo, Jesus, eu estou precisando ouvir algo da tua parte, use alguém para dizer alguma coisa para mim. Aquele dia é o dia que o telefone mais toca de gente pedindo ajuda. Eu digo, mas Jesus, que arrumação é essa? Aleluia. Você já teve que orar, que consolar? Quantas vezes? Consolar alguém precisando de consolo. Já teve que animar alguém quando na verdade você estava querendo ouvir uma palavra de ânimo? Oh, aleluia. E talvez se nessa noite, pastor Ziel, nós fôssemos dar a oportunidade, se levantaria muitas mulheres e homens para dizer: eu já tive que consolar precisando de consolo, eu já tive que animar precisando de ânimo, eu já tive que orar precisando de oração. Irmã Aparecida, o que é isso? Aleluia. Isso somente vem a corroborar para uma certeza. Aleluia. Você está sendo suporte para alguém, porque Deus lhe levantou para isso. Mesmo no meio da sua tempestade, você tem sido âncora para a tempestade de alguém. E eu só posso dizer uma coisa a você: se isso acontece, você tendo que orar, precisando de oração, tendo que consolar, precisando de consolo, bem-vinda ao grupo dos íntimos. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Crentes íntimos de Deus, eles têm identidade bem definida, sabem quem são e a quem pertencem. Pensa uma coisa que me deixa triste: é quando alguém recebe um cargo na igreja e diz: eu estou aqui, mas não sei nem porquê. Se oriente, em nome de Jesus, se oriente. Está vendo que Deus quer uma presepada dessa na casa dele, minha irmã? Eu estou aqui, eu não sei porquê, porque Deus me chamou, mas eu estou aqui, mas eu não presto é para nada. Não, crente ele não pode ser arrogante e orgulhoso, mas ele tem que saber quem ele é. Ele tem que ter uma identidade definida. Aleluia. Um dos textos que eu acho mais bonito na Bíblia é Atos 27 e 23, quando Paulo se levanta e diz: esta mesma noite o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. A tempestade troando, mas o anjo esteve lá. A tempestade assolando, mas o anjo esteve lá. Todo mundo com medo, mas alguém viu o anjo lá. Todo mundo assustado, mas alguém no barco tinha uma certeza: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. O inferno treme diante de um crente que sabe quem ele é. Você não é para ser mariposa, de estar pousando numa e noutra luz, não. Você é para ter uma identidade bem definida. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo não vai deixar essa coisa barata assim, não. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo é justiça e vai passar essa história limpa. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo é advogado, ele é minha defesa. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo é juiz e ele vai bater o martelo nessa causa. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele é médico e a coisa só vai até onde ele deixar ir. O que é isso? Identidade. Sabe por quê, meu filho? É tão importante você ter uma identidade bem definida. Porque quando você tem uma identidade bem definida, o inferno não ganha espaço, não. O inferno não ganha espaço. Satanás chega e diz assim: você está acabado. Você me respeita. Eu estou começando a arrumar a coisa agora. Dessa aí você não sabe. Quantas vezes Satanás não fala assim? Fala ou não fala, pastor? Fala. Fala.
Quantas vezes, e às vezes a pessoa não tem uma identidade bem definida, aí chega a tristeza, chega a ansiedade, chega a depressão, aí Satanás disse: eu vou fazer isso, eu vou acabar. Irmão, eu tenho experiência, e deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses Deus fala com alguém. Eu já fui cativa do vale da depressão, eu sei o que é depressão, eu sei o que é ouvir a voz do diabo no ouvido, eu sei, porque eu estive lá nesse vale, ao ponto de eu ficar com medo da água do meu chuveiro. Eu ia ligar, o inimigo disse: se você ligar o chuveiro vai morrer eletrocutada. O chuveiro era elétrico, e eu mesmo com medo liguei o chuveiro, tomei banho. Quando foi de tarde, Deus enviou uma serva dele na minha casa, e naquela visita simples, depois de um café da manhã, um café da tarde aliás, depois de um café da tarde, ela olhou para mim e disse: vou fazer uma oração. E quando ela fez uma oração sem saber de nada, Deus tomou ela na sala da minha casa. A minha identidade definida com Deus, eu ganhei a duras penas. Deus toma aquela mulher na sala da minha casa e disse: minha serva, eu sou o Deus que te guardo até da água que cai do teu chuveiro. Rabá, bate em alguém aí e diga: identidade. Saiba quem você é, saiba que você tem dono, saiba a quem você pertence, saiba a quem você serve. Rabá, redévia. Jesus está curando depressão aqui agora. Vai cair no algema, está caindo duas, e pelo poder que há no nome de Jesus, Ele quebra arco, corta lança, queima caos no fogo, e manda quietar e saber que Ele é Deus. Essa noite é noite de cair por terra a mentira do inferno. É noite de cair por terra a algema. Eu acho brilhante quando o apóstolo se levanta nesse barco açoitado pelas ondas, diz: o Deus de quem eu sou, expressão de pertencimento. Aleluia. Quando você sabe, meu filho, o Deus de quem você é, você não deixa Satanás profetizar na sua cara, não. Aleluia. Não deixa, não. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra uma mulher que ela se levanta como Paulo. Ela sabia, aleluia, quem ela era. No livro de 2 Samuel capítulo 20, é uma das anônimas da torre. Aleluia. A Bíblia diz que quando Joabe sai procurando o divisor do reino de Davi naqueles dias, e quando chega na cidade de Abel Bet-Maaca, eles começam a bater no muro e eles vão dizimar vidas ali. Mas uma mulher grita de dentro do muro e diz: eu sou uma das pacíficas e fiéis em Israel, e tu procuras dizimar uma cidade que é mãe em Israel. Ela sabia que ela era uma das pacíficas, ela sabia que ela era uma das fiéis. Deixa eu dizer uma coisa: não permita que o inferno delineie quem é você. Não permita que o inferno, Satanás está procurando dar carteirinha de identidade para muito crente, dizendo: você é isso, e você acha que você é, e pega a identidade do inferno. Nessa noite é noite de receber
a identidade que o Pai já lhe deu e você fica teimando em querer outra. Ai, que é sério. Deixa eu abrir aqui esse parente, que quando eu abro esse parente, Deus fala com alguém específico. Talvez você já tenha até me ouvido falar esse testemunho. Meu esposo tinha um trailerzinho de lanche, na época, no estacionamento de uma loja por nome de L.E. Pneus. E naquela loja tinha alguns funcionários que passavam a semana comendo e no final de semana se escondia para não pagar a conta ao pobrezinho. E ele ia atrás, ele cobrava, tudo que ele tinha, coitado, era aquele trabalho para comer uma mulher e 3 filhos. 3 filhas. E houve um dia que espalhou na cidade de Mossoró, uma grande ventania está vindo por Mossoró. Uma grande ventania. E nós tínhamos um trailerzinho na beira do rio. A loja era aqui e o rio ficava logo ali. E de repente um funcionário daqueles endiabrado vem lá de dentro e diz: irmão! E eu estava nesse dia, era difícil eu ir ajudar ele, porque eu tinha 3 crianças, eu trabalhava fora também, mas nesse dia eu estava lá. Muito arrogante, disse lá dentro da loja: irmão, tá vindo uma ventania grande aí, viu? A gente está só esperando quando ela pegar aqui e jogar essa sua birosca lá dentro do rio. E na hora eu estava de costas, eu virei e disse: a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e ele não será atingido. Somente com os olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Aqui esse vento não entra. Oi. O vento foi tão forte que até o microfone calou. Ficou na história. De repente o vento veio, acabou, levantou o telhado da universidade que tem lá. E lá vem o vento, e lá vem o vento. Entrou dentro da loja, aonde a nossa lanchonetezinha era colocada na esquina. Entrou dentro da loja, arrancou o teto, rodopiou, foi embora. Mas lá ele não chegou. Tem a sua identidade. Saiba quem é o Deus de quem você é e a quem você serve. Eu imagino, a Bíblia não diz não, mas eu imagino o orgulho de Deus assim. Mas rapaz, esse meu servo Paulo, como a gente gosta de dizer aqui no Nordeste, né, pastor? Esse Paulo é pau de dar em doido. O camarada disposto, resolvido. Porque o normal, no meio de uma tempestade, é você ter medo também. Irmã Aparecida, de crentes íntimos, não tem medo? Tem. Mas só que ele não declara para o inferno, não. Ele vai para os pés de papai e diz assim: papai, eu estou com medo, mas eu quero que tu me revista de força, de coragem. A Bíblia diz que ele nos dá força de boi selvagem. Ei, e força de boi selvagem é força para levantar o que tem na frente e ir embora. Crentes íntimos de Deus, eles têm o privilégio de receber o itinerário, aleluia, mesmo estando na prova. Paulo diz: não temas, importa, aleluia, que sejais. O Senhor brada para Paulo, diz: não temas, importa que tu sejas apresentado para César. Mas eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. O que é isso? Deus te deu todos que navegam. Deus estava antecipando projetos. Crentes íntimos de Deus, Deus antecipa projetos. Aleluia. Glória a Deus. Lembra da mulher de Jeroboão? Foi lá, se disfarçou, chegou na casa do profeta, ninguém. Ei, crente íntimo de Deus, ele recebe cada itinerário. Entra a mulher de Jeroboão. Por que se disfarças assim? Oh, aleluia. Crentes íntimos de Deus, eles consultam a Deus o itinerário. No livro de 1 Crônicas, capítulo 14, tem uma história bem conhecida de 2 batalhas que Davi travou contra os filisteus. Em uma batalha Deus disse: tu vai contra eles. Na outra Deus disse: tu rodeia por detrás das amoreiras. Era a mesma batalha, era o mesmo inimigo, era o mesmo Davi. O que mudou? A estratégia.
a estratégia. Aí você não quer orar, muitas vezes tem preguiça, viu? Muitas vezes tem preguiça. Eu não sei o senhor, eu creio que o senhor tem não sei quantos mil aí no Instagram. O senhor é que deve, o senhor nem abre o seu direct, porque senão não vai dar conta, né? Mas o que tem de gente, ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Aí tem gente que eu abro lá, tá lá, ó, uma história, um rosário tão grande, que eu penso só comigo mesmo: meu Deus, se o tempo que essa pessoa levou para digitar isso aqui tudinho, ela tivesse gastado orando, Deus talvez já tivesse resolvido. Acabe com esse negócio. Deus não levantou você para andar agarrado em muleta, não. Deus levantou você para ter identidade. O céu te ouve também. Crentes íntimos, eles são refrigério para outros em tempo de luta. Eles animam, eles encorajam, aleluia. Eles oram. Paulo diz: varões, tende bom ânimo. Eu creio em Deus, que há de acontecer como a mim me foi dito. Certeza. Tem crente que Deus faz uma promessa para ele, aí chega outro enviado de Satanás e diz: não vai acontecer não. Aí ele fica: será que vai? Será que não vai? Será que é? Será que não é? Tu não conhece a voz de Deus, não? Meu filho, depois de Deus dizer que vai fazer uma coisa na minha vida, pode vir quem vier. É como diz o hino de Sara: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Agora tu vai ficar dando ibope para Satanás, aí tome bala, aí tome indecisão, aí tome medo, aí tome fragilidade. Conversa é essa? Não é possível que depois do congresso de íntimas de um pai, você ainda vai sair daqui mancando na fé. Não, se apruma, se endireita, aleluia. Firma-se bem nos teus dois pés, bate continência, porque tu faz parte de tropa. O general está lá na frente, mas na força dele, caminha na garra dele, prossegue. O apóstolo Paulo, ele sabia que era refrigério para os outros. Ele escrevendo na sua segunda epístola aos Coríntios, logo no capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Aleluia. Que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Como é que eu consolo? Com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Ai, eu queria tanto assim dar palestra para casais. Aí na hora que surge o primeiro probleminha no casamento: ai, Jesus, tu não disseste que queria dar palestra para casais? E não quer experiência, não é? Você vai ter que ter o suporte para ensinar a outros. O suporte, aleluia, para consolar outros, aleluia. Os íntimos, aleluia, eles não confiam em atalho, eles confiam em providência. Quando Paulo vê os marinheiros tentando fugir do navio, aleluia, depois que já tinha deitado o batel no mar, aleluia, querendo lançar a âncora, Paulo diz assim: se estes não ficar no navio, não poderão se salvar. A promessa é para quem fica aqui. Oh, aleluia. A promessa é para quem está e persevera aqui. Tem gente que Deus faz uma promessa e faz igual esses marinheiros, fica querendo ajeitado, lança âncora e bota batel e procura ir ao mar. Se Deus disse pare, pare. Se Ele disse levante, levante. Se Ele disse cale, cale. Se Ele diz fale, fale. Se Ele diz vá, vá. Se Ele diz não vá, não vá. Simples assim. Oh, aleluia. Crentes íntimos de Deus, eles não confiam em atalho. Se Deus prometeu vitória, se Deus prometeu livramento, não precisa criar atalho, é só confiar. Aleluia.
Sabe o que eu acho interessante? Jonas. Irmã Aparecida, ele era íntimo? Era. Fujão, mas era íntimo. Fujão, mas era íntimo. Jonas pega o navio errado. A história é bem conhecida. Capítulo 1, verso 11 e 12. Vai lá para tu ver. Aleluia. Quando se levanta a tempestade naquele mar e Jonas está lá dentro do barco, os marinheiros dizem assim: que faremos nós para que o mar se acalme? Jonas diz: rapaz, aqui não tem atalho não. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o mar cada vez mais se engrossava e se elevava. Aleluia. Jonas faz uma coisa que pouco crente tem coragem de fazer. Tem crente que ele está prejudicando o outro morre sendo prejudicado e ele não tem coragem de dizer: é por causa de mim, eu vou me consertar, é por causa de mim, eu vou me ajeitar, a culpa foi minha. Tem crente que tem uma dificuldade tão grande de assumir o erro, de assumir a culpa foi minha. Sabia que tem um tipo de crente que ele faz o balai de gato, o mazaru, e depois ele se senta na cadeira de vítima. Eu estou triste, eu estou depressiva, eu nunca esperei. Como é que nunca esperou? Tu é acostumada a fazer. Tu é acostumada a fazer. Aí tu faz tudo esse mazaru e esse balai de gato. Aí quer se sentar na cadeira da santidade. Vai sair dela. A cadeira da santidade é para quem é santo. Saia daí, porque o povo já está sabendo que a sua carapuça é de vítima. E não brinque não. Porque se Deus resolver arrancar a carapuça de vítima, tu vai passar vergonha, tu vai passar aperto. Reconheça a tua culpa, confessa logo, reconhece, porque o céu é lugar de arrependimento. É lugar de crente arrependido. Os arrependidos chegam lá. Jonas olha para aquele povo tudo aperreado. Um vai para um lado, vai para outro, rebola o peso no navio, e todo mundo procurando aliviar a embarcação. O que é que nós faz? Jonas diz: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Tudo isso que está acontecendo aqui é por causa de mim. Oh, aleluia. Ele diz: porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Mesmo em desobediência, Jonas mostra sinais de confiança. Mesmo na desobediência, ele mostra sinais de intimidade. Mesmo na hora crítica, ele sabe que o atalho que ele pegou falhou. E agora, peguei o atalho falhou. Sentei na cadeira de vítima, a cadeira de vítima não deu certo para mim. E agora? Se declare logo que você é o culpado da situação, que vai ter livramento da embarcação, vai ter livramento em alto mar. O máximo que você pode é dar um passeiozinho num Uber chamado o Grande Peixe, mas você chega vivo. Aí você vai chegar do outro lado. Oh, aleluia. O que mais, irmã Aparecida? Crentes íntimos de Deus, eles têm postura em tempos de aflição e sabem o tempo de se posicionar. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos diz no capítulo 27 ainda, que enquanto o dia vinha, Paulo exortava todos. Aleluia. Qual era a exortação? Vocês comam alguma coisa. Já estamos no 14º dia. Vocês estão esperando o quê? Permanecendo aqui sem comer. Coma alguma coisa. Aleluia. É para o vosso bem, é para a vossa saúde. Coma alguma coisa. Nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Ei, você tem um barco com 276 pessoas, sendo açoitado na tempestade, 14 dias sem ver sol e nem estrela, e você se levantando dizendo: não vai cair nem um fio de cabelo aqui. Meu amigo, isso é para crente. É para crente que sabe o Deus de quem ele é e a quem ele serve. Paulo exorta, olha a postura. Toma o pão, dá graças, e na presença de todo mundo começa a comer. O que é isso? Postura na hora da crise. Postura na hora da aflição. Postura na hora que a luta se levanta. Agora, se você é
O tipo de crente que na hora que se levanta a luta, ai, eu estou me acabando. Vai se acabar. Vai se acabar. Vai se acabar. Eu estou achando que Deus não me ama. Que conversa é essa? Muda esse ritmo, muda essa radiola. Ela não vem do céu. A radiola que vem do céu é essa: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A luta pode estar truando, mas eu sei que ele vai chegar. Ele vai chegar. Eu não sei se é romper da alva, mas ele vai chegar. Ei, se uma coisa eu aprendi, aleluia, é que esse Deus nosso, ele é tão tremendo que ele não larga servo dele na ribanceira, não. Satanás, ele larga os enviados dele na ribanceira, mas o nosso Deus, ele segura no taco. Ele mantém na obra. Ele mantém de cabeça erguida. Ele mantém com graça. Ele mantém com autoridade. Ele mantém com ousadia. Ei, mulher, nesta noite Deus manda declarar: a tua casa está de pé, porque você tem tido postura. Eu estou sentindo uma coisa tão gloriosa aqui. Vai ter marido sendo arrancado das garras, assim, olha. Vai vir com sequelas, mas vem. Virá com marcas, mas vem. Irmã Aparecida, o que é isso? E eu vou sofrer? Não, uma marca é só para ele saber que Deus passou pela vida dele e que marcou, para nunca mais ele esquecer quem é o Deus a quem você pertence e a quem você serve. A Bíblia diz que Paulo toma o pão, dá graça e começou a comer. Parar a tempestade ele não sabia. Acalmar o mar ele não sabia. Dar jeito no casco da embarcação ele não sabia. Então o que a gente não sabe fazer, deixa com quem é especialista. Mas orar nós sabemos, vamos orar. Agradecer a gente sabe, vamos agradecer. Comer, aí que crente sabe mesmo, vamos comer. Oh, aleluia. Comer é tão bom que até no meio da tempestade crente come, meu filho. Deu graça, e a Bíblia diz: e tendo todo já bom ânimo. O que foi aquilo? Postura. Quer ver o que é postura? Se encoste perto de um crente murmurador. Não dá 2 minutos, você está murmurando também. Ô bicho que pega, não é não? Se encoste perto de um crente agradecido, que fala de coisa de Deus, que gosta de falar do céu. Sabe aquele tipo de crente que você diz assim, irmã Derian chama e diz assim: vamos fazer uma festa. Aí ela chega, irmã Derian diz: mas é isso, tem isso, tem isso. Tem isso não, irmã Derian. A gente está aqui, a gente ajuda, vai dar certo. O que é isso? É crente animado, é crente de intimidade, é crente cheio, é crente ousado. O céu se agrada. Deus assina a postura de um crente assim. Aí eu abro um parênteses para contar. Uma certa vez eu cheguei na reunião, uma irmã começou: eu estou com uma dor tão grande nos quartos. Daí a pouco, estou com uma dor não sei aonde. E começou, eram mais 8 irmãs. E eu estava ali sentada e começou. Aí eu me levantei. Irmã Aparecida, para onde é que você vai? Eu vou ali antes que eu pegue essas dores de vocês tudinho. Sai de perto, minha filha. Uma criatura dessa que só tem mazela para contar, vai ficar todo tempo. Você vai ficar emazelada. Se encoste perto de crente que diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. A vitória vai chegar lá em casa. Eu tive um sonho, Jesus está me revelando as coisas. Deus vai fazer maravilha. Mas irmã, aquele seu marido é tão durão. Quem? Deixe que sair a marreta que Deus me mostrou em sonho, que vai trabalhar na vida dele. Quando essa marreta entrar em cena, não vai ficar nada
entrar no prumo. Tem prumo de Deus na vida daquele homem. Tem prumo de Deus na vida do homem. Uma parecida, porque é que Deus se agrada de crente postura. Aleluia. Porque quem tem postura tem exemplo. E que tem exemplo tem autoridade. E quem tem autoridade, o inferno tenta, mas não curte por muito tempo. Aleluia. Quem tem postura, aleluia, ele tem autoridade. Oh, glória a Deus. Eu acho interessante um texto que a Bíblia mostra da história de Esther. Capítulo 4. Quando Esther estava no palácio, igual a algumas irmãs, igual a Alice no País das Maravilhas. Mulher de Assuero, tudo na mão, amada, querida. De repente se levanta na corte, nas províncias, a perseguição com os judeus. Mardoqueu manda avisar Esther: olha, não me incomode. Faz 30 dias que o rei não me chama, e se ele não me chama, eu não tenho como comparecer. Mardoqueu disse: deixa eu dar aqui um choque de realidade em Esther. Tu pensa que só porque tu tá aí de lado do rei, tu vai escapar, é? Tu tá pensando o quê? Tu nunca pensou que para este tempo Deus te levou a esse lugar, não? Esse lugar que te colocou foi Deus, viu, Esther? Tome intento, viu, Esther? Pense bem no que tu tá fazendo. Porque uma coisa eu sei, se de todo... Olha como Mardoqueu era um crente íntimo. Se de todo te calares, se você não abrir o bico, socorro e livramento de outra parte virá para o judeu. O povo de Deus, ele livra. A quem ele vai usar eu não sei, mas vai ter socorro e livramento chegando de outra parte. E você morre, ou se levanta como porta de livramento, ou então vai para a sepultura. Esther tomou o choque de autoridade, de realidade. Aleluia. Quando depois que ela tomou o choque, vai, ajunta todos os judeus, e nem comais e nem bebais por 3 dias, porque eu e as minhas moças também aqui jejuaremos. Postura, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz: Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther ordenou. Aleluia. Esther se levanta naquele cenário como porta de livramento. Por quê? Porque quem tem postura contagia, convoca, lidera, aleluia, prevalece. Aí tem tanta gente querendo ser líder. Oh, irmão, eu vejo tanta gente sendo levantada para dirigir um ciclo de oração, ninguém lembra de mim. Eu vejo tanta gente sendo levantada para a equipe de casais, ninguém lembra de mim. Eu vejo tanta... Tu é exemplo para alguém lembrar? Tu tem postura para alguém lembrar? Ou tu é o murmurador da feira, o murmurador da vizinhança, o falador da vida alheia, e tu querendo que lembre de você para quê? O máximo que você pode receber é talvez uma vaguinha no jornal da igreja, e olhe lá, porque o jornal da igreja é para boa notícia. Esther se levanta, postura, aleluia. Crentes, aleluia, íntimos, eles sabem que existem situações em que somente Deus pode mudar o cenário. Aleluia. Paulo sabia que ali somente Deus. A Bíblia diz que ele relata que, levantando-se as âncoras, deixou o barco ir ao mar, largou as amarras do leme, alçou a vela maior, aleluia, para o vento, e dirigiram-se para a praia. E quando eu estava lendo esse versículo de número 40 de Atos 27, Deus me ensinava dizendo assim: brade naquele lugar, mulher, levante a âncora, mulher, largue as amarras do leme, mulher, alce a vela e dirija-se para a praia. O que é isso? Dependa de Deus e deixa Ele soprar. Dependa de Deus e deixa Ele te levar. Crentes íntimos de Deus, eles vivenciam momentos, como Josafá lá em 2 Crônicas capítulo 20,
Chegam para Josafá e diz: está vindo aí 3 grandes nações: Moabitas, Amonitas e os filhos da montanha de Seir, que são os Edomitas. Josafá não perde tempo. Ele sabia que não havia poder bélico, ele sabia que não havia contingente para resistir àquela tão grande multidão. O que é que Josafá faz? Ele ora e se humilha e diz: Senhor, em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão, porém os nossos olhos estão postos em ti. E eu imagino que quando Josafá disse: não tenho força, mas eu estou olhando para ti, o céu se abre. Aonde tem crente dependente, aonde tem crente que sabe que a força dele é pequena, ei, nesta noite o Espírito de Deus nos ensina dizendo: alce a tua voz, declare a tua pequenez diante de Deus e receba força. Aí sabe o que é que me chama a atenção? É que quando o camarada é dependente de Deus, Deus faz umas coisas que parecem assim, coisa assim. É por isso que o povo lá do mundo diz que nós somos doidos. Gente, acreditar no que a gente acredita é coisa de doido mesmo. A Bíblia diz que veio Amonitas, Edomitas e Moabitas. Aquele povo era tudo amigo, sim ou não? Foi uma coalizão, foi um ajuntamento de alianças, foi uma confederação. Todo mundo saiu ali planejado para matar o exército de Josafá, para dizimar a tropa de Josafá. Mas a Bíblia diz que quando eles começaram a louvar a Deus, Deus preparou a emboscada. E um ao outro começou a se estranhar. Olha, os amiguinhos se estranhando. Quando Deus quer dar vitória a crente, Ele faz coisas tão maravilhosas que a nossa mente humana é pequena para captar. Todo mundo combinado, Josafá seria dizimado. Mas o que acontece? Moabita começa a estranhar Edomita, Edomita começa a estranhar Moabita, e começa a estranhar uns aos outros, e começam a se matar. O que é isso? É o Deus de quem nós somos e a quem servimos. Levante a âncora, largue a amarra do leme, alce a vela, deixa o vento de papai soprar, porque ele vai levar você para o porto desejado. Crentes íntimos de Deus são quebrantados, são rendidos. No livro de 2 Reis, capítulo de número 19, Ezequias recebe nas suas mãos a carta amedrontadora de Senaqueribe. A carta de Senaqueribe era o ápice do atrevimento. Será que porventura o teu Deus vai me livrar? Se nem os deuses de Ena, de Sefarvaim, de Irva puderam me livrar. Ele simplesmente equiparou Jeová com aqueles deusinhos dos botecos dele. Quando Ezequias vê isso, Ezequias entra na presença de Deus com a carta em mãos e diz: Senhor, inclina o teu ouvido. Abre, Senhor, os teus olhos e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Se tu ouvir, Senhor, saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Aí Deus manda dizer para Ezequias: fica tranquilo, nessa cidade não entra, aqui flecha não solta, pelo caminho que vem ele volta. Eu vou dar uma lição nesse camarada para ele aprender o rumo de casa. Ei, tem pessoas que desconhecem o poder do nosso Deus, mas quando ele entra em cena para colocar ponto final de situação, saia do meio, porque ele bota e o ponto fica lá. Crentes íntimos de Deus são ousados e confiantes. Aleluia. A gente se admira da expressão de Paulo: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. E o que dizer? Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Vai tocar o pífaro, vai tocar a sambuca,
vai tocar o saltério. O campo de Dura, todas as províncias, 127 províncias, uma solenidade marcada. O show estava preparado. Aí Deus olhou assim e disse: vou mostrar que nesse show eu vou mudar a rota. Eu vou mostrar que eu vou quebrar o protocolo dessa solenidade. Aleluia. E esses 3 jovens não se dobram diante da estátua de Nabucodonosor. E quando o rei manda perguntar, ele diz: olha, nós nem necessitamos de responder desse negócio. Eu penso que Sadraque, Mesaque e Abednego era nordestino. Para ser arrochado desse tanto, meu filho, tinha que ser nordestino. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, que Paulo disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, olha, nós nem precisamos te responder sobre este negócio. Deixa eu dizer uma coisa: o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser livrar, Ele não livra. E se Ele não quiser, fique sabendo já de agora. Parecia que estava falando com um copeiro, com um parceiro. Fica sabendo já agora. Mas irmão Parecida, por que é que ele se dirigiu daquele jeito para o rei? Não era o rei? Meu filho, é porque Deus, quando turbina você com coragem do céu, você vê o que ninguém vê. Você tem coragem de fazer o que ninguém tem. Você é capaz de coisa que ninguém seria. Mas o que é isso? É atrevimento? É não. É autoridade, é graça, é revestimento, é ousadia, é certeza de que o céu vai cooperar naquela situação. Vou nem lhe responder. Se o meu Deus a quem eu sirvo quiser me livrar, Ele livra. Mas se não, fica logo sabendo: a tua estátua eu não dobro e nem adoro. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Há muitas coisas que a gente poderia falar, mas nesta noite eu quero simplesmente terminar com isso aqui. Aleluia. Crentes íntimos de Deus, aleluia, eles creem na vitória mesmo diante do impossível. A Bíblia nos mostra outra mulher íntima de Deus no livro de Juízes, capítulo 4. Você já imaginou o que é uma mulher do porte de Débora? Ela fazer parte de uma tropa que não se via escudo nem lança. Imagine o que é uma mulher ir para a beira do ribeiro e dizer: Deus vai entregar Cícera na tua mão. Imagine o que é uma mulher quando não havia nenhum poder de sobreviver daquela rota. Ela vai para a beira do ribeiro e a Bíblia diz: e saindo Deus de Seir, as nuvens começaram a ficar carregadas e os céus começaram a gotejar. Aleluia. E Deus brada por meio da boca de Débora, diz: atrairei para ti o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, e certamente o darei na tua mão. Irei contigo, disse Débora para Baraque, porém não será tua a honra desta expedição, porque na mão de uma mulher, ela profetiza sobre Jael, mulher de Ebel, queneu, a mão de uma mulher o Senhor entregará a vitória. Sabe o que é isso? Crente que tem intimidade com Deus, ele sabe qual é o tempo dele agir e também valoriza o tempo de Deus levantar outra. Se existe competição, está faltando intimidade. Se existe concorrência, está faltando intimidade. Se existe diz-me-diz, está faltando intimidade. Se existe concorrência, quem canta melhor, quem prega melhor, está faltando intimidade. Fica de pé adorando a Deus. Oh, aleluia. Os livros estarão lá fora, meu esposo vai estar lá. Mas eu quero encerrar fazendo essa oração. O termômetro de ser íntimo de Deus, dos, é você sentir alegria quando Deus levanta alguém. Se no seu coração existe qualquer resquíciozinho de por que ela e não eu, por que assim, por que não daquele outro jeito, por que fulano é visto e eu não sou visto, isso não é característica de crente íntimo. Deus nos trouxe aqui nesta noite para, além de ser íntimos, sermos sarados. Tem coisa mais bonita do que você ver Deus usando alguém? Muitas vezes usa para você mesmo.
Você ter a humildade de ser ministrada, de ser ensinada. Você ter a humildade de ver Deus levantando outras. Essa semana eu fiquei muito alegre. Eu estava olhando uma das nossas irmãs lá do ciclo de oração em Mossoró, a irmã Márcia. Deus levando ela já para a capital, para pregar a palavra. E eu olhando aquilo ali, eu digo: Deus, que coisa linda. Se alegre. Quando Deus está levantando alguém, é mais um porta-voz que Deus está erguendo no meio do arraial. É mais alguém que vai pagar o preço para viver uma vida de intimidade. Deus marcou esses dias com vocês aqui, conosco aqui, para dizer: para que haja intimidade, tem que ser quebrado amarras. Impedimentos precisam ser tirados. Não adianta vir para o templo com a fita métrica. Mede quem vai, mede quem vem, mede quem falou, mede quem não falou, mede quem cantou, mede quem não cantou. Acaba com isso. Essa fita métrica, ela não vem de Deus. É noite de você dizer: Deus, eu quero simplesmente declarar que o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Paulo não declara: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo está me deixando mais importante. Não, Ele esteve comigo. E Ele me fez uma promessa: nenhuma vida se perderá deste navio. Em outras palavras, nós estamos no mesmo barco. Se esse barco afundar, nós morremos tudinho. Mas o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, Ele quer dar livramento a todos nós. Ele quer que a gente chegue do outro lado. Oh, aleluia. Vamos orar a Deus agradecendo a Ele por esta noite. Oh, aleluia. Amanhã Deus tem mais porções para derramar, e você não pode ficar de fora. Aproveita, guarda cada palavra, porque o Deus de quem você é e a quem você serve tem estado com você no meio da tempestade. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, porque tu és grande, porque tu és Senhor, porque tu és soberano, porque tu reuniste estas mulheres aqui, Senhor, para esses dias de ânimo, de graça, de força, de vitória. Anima as tuas filhas, fortalece as tuas eleitas, levanta estas mulheres com graça, com ousadia, para que elas saibam que ser íntimas é ter postura, é ter certeza. Oh Deus, é ter garra, graça, ânimo e vigor que vem do céu. Reveste as tuas filhas, capacita as tuas filhas, para que estas mulheres tenham testemunhos novos para contar, em nome de Jesus. E a igreja diz: